O profissional de saúde tem que saber explicar ao doente qual a condição que tem, o plano que tem que seguir, mas também tem de perceber que tecnologias é que existem para poder tomar essa decisão e que essa decisão seja uma decisão consciente e baseada em ciência. A verdade é que as tecnologias estão a introduzir aqui toda uma complexidade adicional ao sistema. Qual é o papel, neste contexto, das Big Tech e das grandes empresas que nós vemos nas notícias todos os dias? Olá, hoje o nosso convidado é João Rocha Gomes, é médico e economista da saúde, formado na Universidade do Porto, com experiências internacionais na Queen Mary University of London e na Medical University of Warsaw. Atualmente desenvolve o seu doutoramento em Ciência de Dados em Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, explorando a interseção entre saúde digital e ciência de dados para melhorar os resultados em saúde. E desde 2022 integra a Ada Health, uma empresa tecnológica sediada em Berlim, onde desde 2023 assume o cargo de Medical Product Lead, liderando o desenvolvimento de soluções digitais e inovadoras em saúde. Paralelamente, tem sido um nome emergente no empreendedorismo em saúde, contribuindo para iniciativas inovadoras que lhe valeram o Prémio UP Cidadania Ativa 2024, reconhecendo o seu impacto no campo da inovação e da tecnologia. Agora, será que com um percurso tão orientado assim para o futuro ainda confias no bom e velho estetoscópio ou já o trocaste definitivamente por um algoritmo? Eu tenho a dizer, antes de mais, olá aos dois, é um prazer estar cá e obrigado pelo convite. E em resposta a essa provocação, tenho a dizer que a decisão de optar por um percurso ligado mais à área da saúde digital não foi uma decisão fácil e intuitiva. Sempre foi uma área de interesse particular, sobretudo por eu perceber que na área da saúde digital eu consigo tratar doentes, ou pelo menos contribuir para os cuidados de saúde, de uma forma escalável. E isso foi uma realidade que eu me apercebi ainda durante o percurso de medicina. Este tipo de tecnologias permitem dar resposta não numa relação de 1 para 1 com o meu tempo. E eu cheguei a ter uma experiência num hospital, fiz o meu internato de formação geral, portanto apenas 1 ano, no Hospital Pedro Spano, em Matosinhos, na unidade local de saúde de Matosinhos. E se foi uma experiência que me trouxe muito a perceber que talvez eu não queira trocar de forma definitiva o estetoscópio pelos algoritmos, portanto, em resposta, não foi uma decisão que eu tenha tomado de forma definitiva, mas foi uma decisão que para mim neste momento fez sentido e, portanto, é um percurso no qual eu ainda quero investir. Já não é um emprego nesta fase, acho que já é uma carreira que estou a construir nesta área, e eu acredito que há uma grande dependência deste tipo de tecnologias e sistemas para apoiarem o papel do médico com o estetoscópio. Não temos todos que o fazer. E eu acredito que há uma grande necessidade deste tipo de serviços que estejam a apoiar a atuação do médico em contexto hospitalar. E a Ada Health é um exemplo disso. Portanto, é um sistema que funciona como uma triagem. Portanto, aquilo que propõe como produto principal é um sistema de triagem aos doentes, que depois são alocados a diversos níveis de tratamento. Portanto, o sistema pode dizer precisa de cuidados emergentes, portanto, chama a ambulância agora, pode ir a um médico nos próximos 2, 3 dias, ou até não precisa de cuidados médicos, mas poderia beneficiar de cuidados de farmácia, por exemplo. Portanto, desloque-se a uma farmácia para ter algum aconselhamento desse tipo de profissionais de saúde. É um sistema tanto de apoio ao processo de decisão clínica. Exatamente, sim, sem dúvida. Porque a medicina, a enfermagem, a prestação de cuidados de saúde no geral e os profissionais de saúde têm normalmente uma relação muito próxima com as pessoas e com os doentes e com o avanço da digitalização, da saúde digital, com o avanço da inteligência artificial e dos modelos mais recentes, qual é que tu achas que pode ser o papel, em particular na tua experiência como médico, nos próximos 20 anos? Vamos perder a relação que o profissional de saúde tem com a pessoa? Interagimos de uma maneira diferente ou é um complemento? O que é que te parece? Eu espero que essa relação não se perca. A medicina é humanizada e tem de continuar a ser. E isto é uma exigência que não é só da parte de quem pratica os atos médicos ou cuidados de saúde, é uma exigência de quem os recebe. Essa é uma expectativa dos doentes, quando eles se dirigem a um profissional de saúde para ter algum tipo de serviço ou apoio médico, que este responda de forma humana e que mais do que lhe dê um tratamento que seja tipificado ou estruturado ou conforme as guidelines, que também compreenda aquilo que está do outro lado, que é um ser humano com necessidades
até pensando no modelo biopsicossocial, Uhum. necessidades mais do que meramente clínicas, mais do que uma resposta de um algoritmo, precisa de alguém que compreenda a realidade da pessoa que está do outro lado. E eu acredito que este tipo de sistemas podem ajudar-nos a serem muito clínicos, passa a comparação, na resposta ao problema da pessoa, mas depois é preciso comunicar e que a pessoa perceba, e tem que haver uma relação de confiança que é estabelecida entre os doentes e médicos, senão o exercício da medicina acaba no momento em que é dada a resposta pelo algoritmo. Os doentes podem ou não seguir a recomendação que lá está, e é o papel dos profissionais de saúde de fazerem com que os doentes percebam a informação, consigam digeri-la e respondam de forma adequada para que o problema seja resolvido, porque a partir destes algoritmos têm funcionado muito bem e a tecnologia já está numa fase em que consegue dar muito boas respostas, mas grande parte delas, ou por uma questão de linguagem ou barreira de linguagem, não são compreendidas, e estes próprios sistemas exigem também alguma literacia, mais do que em saúde, uma literacia digital que nem todos os doentes vão ter à partida. Eu acho que é um esforço do profissional de saúde. E aliás, até digo que é tão importante a literacia em saúde das comunidades e do profissional de saúde como é a literacia digital hoje em dia. Portanto, um profissional de saúde tem que saber explicar ao doente qual a condição que tem, o plano que tem que seguir, mas também tem de perceber que tecnologias é que existem para poder tomar essa decisão e que essa decisão seja uma decisão consciente e baseada em ciência e em evidência científica. Nós não conseguimos estar a par da melhor evidência em todos os momentos e a tecnologia acho que entra precisamente nesse ponto. Portanto, ser uma ferramenta de auxílio que não venha substituir, pelo menos não nesta fase. Acredito que a longo prazo possa ser uma realidade. Já há sistemas que funcionam de forma muito humanizada, entre aspas, mas o que é facto é que nesta fase podem ser sistemas de auxílio à prestação de cuidados de saúde e que tirem o peso dos ombros dos profissionais de saúde de tarefas, por exemplo, administrativas que não são o core da formação para a qual foram sendo educados estes profissionais de saúde, não só na área médica, mas também na enfermagem, por exemplo, tudo o que tem a ver com registros clínicos, a forma como se transpõem estes registros clínicos para notas de alta, para identificação do melhor tratamento para aqueles doentes. Acredito que a tecnologia é um grande auxílio e já o é no presente e sem dúvida que vai ser num futuro próximo ainda mais. Já agora, estavas a falar e eu estava a pensar numa coisa, porque tu mencionaste a questão do modelo biopsicossocial, e eu estava a pensar se nós não estaremos a entrar num futuro, num novo modelo, que é um modelo biopsicossocial tecnológico, porque isto, a verdade é que as tecnologias estão a introduzir aqui toda uma complexidade adicional ao sistema. Por exemplo, há uns tempos atrás começamos a falar em determinantes sociais de saúde, agora já se fala em determinantes comerciais, por causa e agora também, se calhar, temos que começar a falar, e já se começa a falar, em determinantes tecnológicos. Portanto, ou seja, o contexto, o modo como se pensa a saúde está claramente a tornar-se muito mais complexo, não achas? Sem dúvida, e eu acho que tem de haver uma expectativa também da parte de quem cede este tipo de sistemas, e aqui meia culpa, também o ónus coloco em mim enquanto pessoa que trabalha numa empresa que desenvolve este tipo de tecnologias, que é olharmos para estas tecnologias não como divisores, ou seja, não aumentarmos o gap no acesso a este tipo de cuidados com oferecermos estas tecnologias como o único caminho para a prestação de cuidados. Nesta fase, não podem ser o único caminho para a prestação e acesso a cuidados, tem de ser uma alternativa, porque se o fizermos como único caminho, o que acontece é que depois temos populações que provavelmente já têm outras formas de aceder aos cuidados, que potenciam os caminhos que têm para esse acesso, e outras populações mais vulneráveis, por exemplo, no caso da literacia digital, que não têm tanta capacidade de usar este tipo de sistemas, que não veem as suas respostas aos cuidados de saúde supridas por este tipo de tecnologias. E, portanto, concordo que sim, é preciso pensarmos num modelo que inclua a tecnologia também como parte da solução, mas que não seja a única. E, portanto, ainda não diria que... ainda não alteraria o termo, manteria o biopsicossocial. Tecnológico, sim, na medida em que temos de pensar quais são as necessidades e as capacidades tecnológicas da população à qual estamos a endereçar este tipo de cuidados. Portanto, sim, mas a prazo. Sim. Ok. Pode haver o risco de haver, tendo em conta aquilo que, fazer a expressão do digital divide, portanto, ter uma população que pode, primeiro, não conseguir compreender e, segundo, pode não querer, efetivamente, não é? Porque também às vezes parece que no desenvolvimento destas ferramentas esquecemos das preferências dos doentes, Claro. ou seja, se eles querem ou não querem ter este tipo de solução. Tu achas que isso é considerado ou tem sido considerado no desenvolvimento das tecnologias?
Essa diria- adaptação, digamos. Penso que sim, e até olhando para processos internos que nós temos no desenvolvimento de produtos, um ponto central é fazermos sempre o teste do produto com o utilizador final antes de sequer de pensarmos em lançá-lo para o mercado. Nós, dependendo da geografia onde queremos lançar o produto, nós contratamos agências que procuram o utilizador tipo daquele tipo de tecnologia que queremos lançar para o mercado. Por exemplo, pensando no caso dos Estados Unidos, nós testamos sempre antes de lançar uma solução para o mercado norte-americano, testamos essa solução com os utilizadores dos sistemas de saúde onde vamos implementar aquele projeto, obviamente sempre num ambiente fechado, porque aquilo que não queremos é lançar um produto que não foi testado. Ouvimos o feedback e depois voltamos com a regra e esquadro para a sala de aula para voltar a reconstruir o produto e pensá-lo com base no feedback que tivemos do doente em primeiro lugar, que são os utilizadores últimos do nosso tipo de tecnologia. Nós não trabalhamos diretamente com os doentes, não vendemos o nosso produto diretamente ao utilizador final, mas sabemos que vão ser eles o primário utilizador. Portanto, quem tem de estar mais satisfeito, mais do que as empresas com as quais trabalhamos, é o utilizador final, que é ele que vai beneficiar, espero eu, deste tipo de soluções. Portanto, sim, acho que isso tem de ser tido em conta, e até digo que é um requerimento legal no acesso a alguns mercados. No mercado europeu, é uma necessidade que nós façamos, aliás, uma avaliação sumativa, uma summative evaluation, antes de tentar transpor qualquer solução para o mercado europeu, de modo a garantirmos que o propósito da solução que estamos a entregar não foi alterado. Por exemplo, já temos uma solução neste momento que temos na Europa a funcionar, com um papel de triagem e não com um papel diagnóstico, de tentar sugerir quais são os potenciais diagnósticos diferenciais. Fazemos-lo, mas não é para isso que estamos validados enquanto dispositivo médico. Nós pensamos em alterar o produto, por exemplo, a interface. Basta apenas serem alterações de design, ou que nós achamos que são alterações simples. Sempre que queremos implementar, temos uma entidade reguladora na Alemanha, a TÜV, que faz uma avaliação se de facto aquilo que estamos a implementar é percebido pelos utilizadores como sendo o mesmo produto ou não. Não interessa se nós dizemos que é o mesmo. Interessa que ele seja percebido pelo utilizador final como sendo o mesmo. E, portanto, nesse caso, o que aconteceu foi trouxemos a tal interface atualizada para o mercado europeu, testámo-lo nesses moldes na Summative Evaluation, nesta avaliação sumativa, e tivemos a garantia por parte dos utilizadores que ele era percebido como uma ferramenta de triagem e não como uma ferramenta de diagnóstico, e portanto aí sim tivemos a luz verde para libertar o produto no mercado europeu. Até lá não podíamos fazer. Portanto, mais uma vez, eu acho que isto enfatiza o papel do doente final, do utilizador final, no desenvolvimento deste tipo de sistemas, que eu acho que é crítico e tem de ser considerado desde o início. Para quem é que estamos a desenvolver as soluções, e não quem nos vai pagar ou ser o intermediário das mesmas. Claro. Fazendo um bocadinho agora aqui também uma ponte com a questão que estavas a mencionar daquilo que é a tua experiência portanto, no lançamento de novas soluções digitais no mercado europeu e, portanto, nomeadamente a partir da Alemanha e com aquilo que há bocadinho o Tiago mencionou a propósito do teu perfil enquanto empreendedor. Se pensarmos agora no contexto português e numa lógica de empreendedorismo, houve, sensivelmente há 10 anos, houve aí um boom na área das startups e tudo que era empreendedorismo, na altura quando era o secretário de Estado o João Vasconcelos. Surgiu a Startup Portugal, a Web Summit veio para Lisboa, portanto havia aí todo um hype em relação a esta área. Mas eu agora pergunto, enquanto empreendedor que tu és, além da tua ligação à ADA, também tiveste ou tens a ligação à Orgavalue, à Synergy, portanto que foram empresas que tu desenvolveste aqui em contexto de quase que incubadoras de empresas na UP. Quais são os desafios que tu vês à inovação em saúde e portanto, à inovação tecnológica em saúde, liderada ou a partir do meio académico e liderada até por estudantes ou até por docentes da universidade? Quais são os grandes desafios que se colocam?
Eu, para responder a esta pergunta, até queria fazer um paralelismo entre o processo de investigação e o processo de inovação. Ok. Porque eu acho que grande parte dos desafios vem desta ponte. Eu acredito que são ambos complementares, do processo de investigação e de inovação. E eu lia há umas semanas uma frase que dizia, portanto não me citem, a frase não é minha, mas a frase dizia: o processo de investigação converte dinheiro em conhecimento e a inovação converte conhecimento em dinheiro. Não como sendo a antítese um do outro, mas como sendo complementares, portanto, nesta linearidade. Porque eu acredito que há uma dependência grande, e aqui, entrando já num dos desafios, uma dependência grande da investigação, daquilo que é produzido em termos de ciência, e na dificuldade que depois existe na transposição desse conhecimento para o mercado. É muito fácil nós hoje em dia fazemos investigação, muito fácil, pronto, pelo menos mais fácil fazer investigação em publicar um paper. Quão inovador é esse paper? Isso depois vai ditar onde é que nós conseguimos publicá-lo, mas eu acho que esse tem de ser um dos critérios, que é conhecermos muito bem o mercado, fazemos uma boa revisão da literatura, e eu acho que grande parte da dificuldade começa logo aí, porque já existem soluções e nós pomos a reinventar a roda quando já existem boas soluções e nós não estamos, na verdade, a acrescentar, estamos a tentar, se calhar, copiar uma solução sem saber que ela existe muitas vezes, lá está, porque não fazemos este trabalho de casa de perceber como é que o mercado funciona e o que é que já existe, e tentamos copiar uma solução que funciona um pouco menos bem, pelo menos. Portanto, essa é uma das dificuldades. Fazer uma boa revisão, eu acho que tem de ser, sobretudo vindo de alguém da academia, tem de ser um ponto importante e essencial. Depois, a própria questão da originalidade, que vai bater na reinvenção da roda, que é uma dificuldade, mas depois também há uma falta de uptake deste tipo de soluções por parte do mercado. Eu posso ter uma solução que funciona muito bem em ambiente académico, mas primeiro que eu consiga chegar com ela ao mercado, e se pensar na realidade portuguesa, eu acho que este problema ainda se duplica ou triplica, que é muito difícil ter uma solução que funcione num hospital. Eu posso realmente fazer essa abordagem a um conselho de administração, e acredito aqui até que no Hospital de São João há muita abertura para esse tipo de inovação e muitos projetos que correm em paralelo. Mas depois, até que ponto é que isto é transversal? Vemos estas inovações a saltarem de hospital em hospital e tornarem-se a norma. Mas achas que é uma questão burocrática ou de financiamento? E eu acho que em termos de financiamento não há de ser uma limitação. Até acredito que grande parte da inovação que é feita hoje em Portugal vem da existência de financiamento e não porque se quer inovar. Existem muitos fundos para a investigação. Existem muitos fundos e acho que é assim que tem de ser, porque a investigação é para produzir conhecimento e depende da existência de dinheiro. Mas para a inovação, se pensarmos, por exemplo, no PRR, existem muitos fundos, a fundo perdido, menos a fundo perdido e com financiamento a 100%, mas eles existem e existiram. E depois até que ponto é que estas soluções conseguem ter autonomia para irem para o mercado? Grande parte delas morrem à cabeça com esta primeira onda de financiamento, porque é muito fácil entrar. E eu acredito que se procura muitas vezes o financiamento por ele mesmo, e não porque se quer inovar ou dar a resposta a um problema. E eu acredito que essa é uma das dificuldades, perceber de onde é que vem este financiamento, perceber que todos nós estamos a contribuir para que ele exista e ter algum sentido de responsabilização quando o recebemos, porque eu acredito que tem de ser uma necessidade numa fase inicial. É muito difícil alguém conseguir transpor uma ideia para o mercado sem algum apoio financeiro, mas a certa altura deixa de ser uma necessidade e é possível ir buscar financiamento a outros lados, com cedência ou não de equity, de porções da empresa, mas eu acredito que isso é uma possibilidade. Agora, eu acho que é mais a questão burocrática, porque é mais difícil colocar, por exemplo, pensando nos LLMs, se eu quiser colocar uma solução num hospital que seja baseada em LLMs, eu hei de ter muita dificuldade, não só pelo contexto legal português, mas europeu, que não me permite fazê-lo, porque o modelo tem de ser explicável, e é muito difícil termos modelos explicáveis nesta fase que funcionem com LLMs. Eu não conheço nenhum. Se existirem, é porque não são modelos de machine learning dessa tipologia, e eu acredito que essa é uma das dificuldades primárias. Depois, a própria resistência à adoção deste tipo de tecnologias, não por conselhos de administração, mas pelos próprios profissionais e utentes. É outra das dificuldades. Se algo funciona e tem funcionado, porque é que eu vou mexer ou alterar? Se eu estiver a prestar um cuidado de saúde a alguém, se tem funcionado, porque é que eu hei de introduzir uma nova tecnologia, um sistema de apoio à decisão, se eu acho que a minha decisão já é mais acertada? Daqui vem outra dificuldade, e nós tivemos, isto foi exatamente o problema que tivemos quando implementámos esse sistema na Alemanha, o sistema da ADA,
porque a ADA não era para ser uma aplicação mobile como é hoje, que possa ser de acesso livre por qualquer cidadão sem conhecimento em saúde. A ADA era para ser um sistema de apoio à decisão para ser usado no hospital por médicos. Isto foi tentado durante 4 anos, até que se percebeu que não havia aceitação por parte dos profissionais de saúde, porque they know better. E muitas vezes, verdade, que assim o é, e cria um processo de atrito, este tipo de tecnologias mais do que resolve problemas, porque quem é que tinha que pôr a informação no sistema? Era o médico. Portanto, para além dos registros clínicos que já fazia para o doente, as notas de alta que tinha de emitir ou tratamento, tinha que perder tempo a passar esta informação e a transpô-la para um sistema que a única coisa que ia fazer era dar uma sugestão de diagnósticos diferenciais, que já era o papel do médico. Claro. Portanto, esta é outra das dificuldades, é perceber ou tentar transpor o valor da tecnologia para quem a vai utilizar, para o utilizador final. E é uma das dificuldades, e eu acredito que há grande abertura por parte dos profissionais de saúde para o uptake das tecnologias em saúde, para que elas possam ser utilizadas. Tem é ter valor provado à partida. E conseguir testá-las num ambiente controlado também é outra das grandes dificuldades. Isso também dependeria, por exemplo, de ter mais formação, por exemplo, da parte de quem está na academia, por exemplo, em desenvolver um modelo de negócio que seja sustentável para o futuro. E aqui, por exemplo, falaste na questão do financiamento, não sei até que ponto é que, por exemplo, torna-se difícil alguém que está na academia ter essa formação, a capacidade de prever e de planear a sustentabilidade do desenvolvimento de uma aplicação. E nós aqui temos tido casos desses, temos boas soluções, ou pelo menos parece-nos boas soluções de aplicações móveis e tudo mais, e que depois acabam por ter dificuldade em dar o salto final precisamente por causa disso. E depois também, às vezes, ter financiamento de determinados tipos de financiamento que exigem muitos resultados muito rapidamente, depois levam a tomar más decisões e depois essa que estavas a dizer, que é um ponto muito interessante, que é os profissionais de saúde também terem a capacidade de verem a informação, de perceberem a utilidade daquela ferramenta e daquela tecnologia, que muitas vezes também não é devidamente mostrada. Ou seja, através de validação clínica, ou seja, o que for, que sustente uma eventual disrupção na prestação de cuidados de saúde que leva à adoção dessa tecnologia. E isso ainda e achas que essa visão terá que começar se calhar na formação pré-graduada, não? E especificamente em termos de empreendedorismo, legislação, introduzir esse tipo de formação? Acredito que sim, e sobretudo pensando no caso da formação médica, que são 6 anos. É um percurso muito longo, e é um percurso no qual é possível ir buscar esta formação complementar a outros sítios, mas eu acho que devia ser já integrada nos planos de formação de base, pensando se calhar na formação pré-graduada e nas licenciaturas, como uma forma de tentar mostrar aos alunos, talvez aquilo que eles poderão não gostar, portanto apostar na quantidade mais do que na qualidade, não digo da formação, mas do número de tópicos a abordar, na profundidade, portanto ser transversal e não tão vertical nesta formação pré-graduada, de forma que os alunos possam perceber isto é uma área de interesse, é uma área que me interessa ou não, mas mesmo não sendo, que já tenham tido contacto e saberem expor o máximo possível. Onde é que podem ir buscar ou beber um pouco mais sobre aquele assunto, se tiverem esse interesse. Portanto, acho que esta exposição e transversalidade na pré-graduação é essencial. E eu acredito que cada vez mais, depois, passando para o mercado, a procura de perfis de gestão que sejam transversais é tão ou mais importante como foi no passado a verticalidade. Portanto, ser um especialista hoje em dia é essencial para desenvolver boas soluções e bons produtos, mas as equipas hoje em dia já são muito multidisciplinares, já têm vários perfis. E alguém num perfil de liderança tem que ter o conhecimento suficiente para perceber pelo menos um bocadinho de tudo, para poder participar nestas discussões, porque se colocarmos um médico a discutir com um engenheiro, à partida, não havendo nenhum ponto de simbiose ou de contacto nos planos de formação de cada um, vai ser muito difícil encontrarem uma linguagem comum. Sim, há todo um processo de lost in translation ali, não é? Quer dizer, que muitas vezes depois acaba por impactar o resultado final. Mas eu agora também estava a pensar aqui numa coisa, porque vocês falavam aqui sobre a questão dos modelos de negócio,
E eu estava a pensar também se não há também uma necessidade também de haver uma mudança do próprio mindset em termos empresarial. O que é que eu quero dizer com isto? Porque, por exemplo, em contexto de startups, por exemplo, fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a existência, por exemplo, dos angels, não é? Portanto, investidores que investem sem estarem necessariamente à espera de nada. Portanto, por isso simplesmente aquela coisa, faz um pitch, a ideia parece, ok, vamos lá ver o que é que o que é que vai ser daqui. E muitas vezes sai um unicórnio e antes de ser um unicórnio não sai coisíssima nenhuma, não é? Pronto. Mas estes investimentos, no fundo, para dizer o quê? O investimento nem sempre, e não tem que vir necessariamente, seja de sistemas públicos ou de empresas já devidamente com uma posição forte no mercado. Quer dizer, o mercado do empreendedorismo é muitas vezes alavancado por pessoas que por isso simplesmente dizem assim, ok, eu quero investir em novas soluções e vamos à conquista, vamos à procura. Esse mindset, posso estar errado, mas não parece que exista já ou que esteja implementado em Portugal, ou estou errado? Já existem alguns grupos de angel investors em Portugal, Ok. E existe também financiamento. A própria Startup Portugal tem programas de inovação que cedem alguns tickets. A minha crítica única poderá vir pelo facto de já cooptarem parcialmente o desenvolvimento das tecnologias, porque há uma necessidade de equity grande à cabeça por um financiamento que, na minha opinião, é baixo para alguns tipos de tecnologia, porque os tickets são iguais, seja biotecnologia ou seja saúde digital, medtech. Pois. E são áreas completamente diferentes. A biotecnologia é uma área que precisa de muito mais valor para se chegar a um produto final, para o desenvolvimento. E sendo os tickets equiparáveis, eu acho que é preciso pensarmos para que tipo de soluções é que vão ser alocadas e onde é que estamos a investir. E acho que não existe essa flexibilidade nesse caso particular, mas há esse esforço pelo menos, que eu acho que é de louvar. Ok. E apesar de já existirem este tipo de angel investors também na realidade portuguesa, o que é facto é que o mercado é global e nós, quando vamos pensar em levantar dinheiro, não pensamos, vou levantar dinheiro só em Portugal. Tenho que pensar, vou levantar dinheiro neste mundo e onde é que eu vou buscar quem me ceda as melhores condições, não em termos de equity necessariamente, mas depois, por exemplo, rede de contactos. Onde é que eu posso depois implementar a minha solução? Isto é um dos critérios muito importantes para eu definir onde é que eu posso ir fazer a minha próxima série, a minha próxima ronda. Claro. E depois também é uma decisão muito estratégica a altura em que eu vou levantar dinheiro, se os mercados estão a acompanhar a onda de investimento ou não, se eu já consigo ter uma valorização maior agora, espero que sim, com qualquer empresa, mas o que se quer é que numa ronda subsequente a valorização seja maior do que na ronda anterior, senão eu não me apetece pelo menos tomar a decisão de ir levantar dinheiro, porque posso cair no erro de ter uma desvalorização nessa ronda. E não é só uma questão de preferência por me apetecer, é porque também impacta todas as pessoas que trabalham nessa empresa. E isso foi uma realidade que também tivemos na ADA de gerir. Não fui eu que a geri, não faço parte da equipa executiva, mas foi uma opção que teve de ser tomada pela equipa de gestão na altura, em que fizemos uma extensão da ronda da série B de 30 milhões, portanto já tínhamos levantado 90 milhões e estendemos para uma série B de 120 milhões há cerca de 2 anos. Pronto, e isto foi uma opção estratégica na altura, porque nos deu um cash flow que nos permitiu desenvolver produto, contratar mais pessoas e garantir que havia sustentabilidade a longo prazo, que assim aconteceu. No último ano tivemos o nosso último ano, nós agora passámos para 2025, mas em 2023 foi o nosso primeiro ano com net profit, portanto em que conseguimos lucrar. Isto numa empresa que já tem 14 anos. Pois. Portanto é um percurso muito longo para sequer conseguirmos chegar à sustentabilidade. E que agora mantemos e estamos muito, muito orgulhosos disso, como é óbvio, mas é uma grande dificuldade e é esse o ponto primário pelo qual precisamos de financiamento numa fase inicial, porque é sobre a expectativa do valor que vamos criar e não sobre o valor que temos agora. Pois, mas isso implica, lá está, mudar o mindset daquilo que é o investimento, porque como estavas a dizer, quer dizer, vocês fizeram uma empresa, demorou 14 anos para vocês começarem a ter algum net profit, quer dizer, quando em muitos dos investimentos que são feitos, nomeadamente quando tem uma base pública, não há uma lógica de vamos esperar 14 anos para ver o que é que vai sair dali, não, quer dizer, quer-se uma... Mas também é preciso divulgar isso. Pois, é isso. Precisamente, é Sim, a ideia de que não é num ou 2 anos
que vamos Pois, é ter isso. um determinado outcome ou um determinado resultado. As coisas demoram, não é? E a jangada tem que ser bem construída para depois poder ir para alto mar, não é? Senão... E tu, nesta perspectiva, enquanto empreendedor e na tua carreira, qual é que foi o maior desafio que encontraste? Está relacionado com investimento? Está relacionado com dificuldade tecnológica? Com as pessoas? Eu diria que a gestão de um grupo de recursos humanos muito competente é um grande desafio, logo à cabeça. Portanto, são pessoas que são altamente técnicas, muito motivadas, mas precisamos de mantê-las todas a remar no mesmo sentido. Todas elas remam muito bem. Temos é que garantir que estão a remar todas para o mesmo lado. E é essa a grande dificuldade. Na minha equipa eu trabalho com designers, com engenheiros, com gestores de produto, com outros médicos, e às vezes é muito difícil garantir que todos estamos alinhados, até porque as necessidades de trabalho não surgem todas ao mesmo tempo. Por isso, se eu quiser desenvolver um produto novo, há fase em que vou precisar mais da equipa de design e de user test, de UX, para testar o produto, e depois tenho que garantir que eles continuam a ser produtivos ou continuam a trabalhar, ao mesmo tempo que o produto que eles já desenvolveram, ou criaram, ou conceberam, é testado pelos médicos e é incorporado pelos engenheiros. Portanto, é preciso de uma máquina muito bem oleada, e acho que esta gestão de recursos humanos é, sem dúvida, um dos maiores desafios. E claro, depois, em termos técnicos, a própria implementação das ideias, falávamos há bocado da dificuldade de financiamento e da dificuldade de criar valor, mas estamos a pensar só na perspectiva, quando falamos em financiamento e no net profit, estamos a pensar na perspectiva da empresa, porque o valor já o começámos a criar desde o primeiro dia em que o produto foi para o mercado. Exatamente. E é o valor último, que é a melhoria dos cuidados de saúde da população. E, portanto, mais do que o valor económico, eu acho que também é importante falarmos no valor social, e se chegarmos a ter algumas iniciativas que fizemos completamente pro bono, por exemplo, no caso da Tanzânia, nós traduzimos a nossa aplicação para Swahili, para podermos ceder o nosso sistema a custo zero aos prestadores de cuidados de saúde locais e à população local, para que possam utilizá-la como uma forma de educação, sendo nós um dispositivo médico, como uma forma de educação para as comunidades, mas depois também como uma forma de alavancar os cuidados e limitados já à partida pelo número de recursos que o podem prestar, mas alavancar os cuidados de saúde. Empreendedorismo com consciência social. Tem de ser um ponto central, mesmo de quem não pensa o impacto social à cabeça. O impacto social é inevitável, ou pelo menos o impacto é inevitável. Eu desenvolvendo uma solução que pretende apoiar um processo de decisão em saúde, eu vou ter algum impacto. Eu espero que seja positivo e que não seja deletério para atrasar o processo de tomada de decisão. Claro. E acho que depois, havendo uma situação de maior folgo económico, é responsabilidade das empresas devolverem ao mercado e às populações grande parte do benefício que receberam também de quem apostou nessas empresas. E portanto, olhamos para esse investimento, porque de certa forma também é um investimento para a própria imagem da empresa, mas olhamos para isso como uma forma de fazer o bem, mais do que uma forma de olhar para o retorno económico. Nesse caso foi nulo. Aliás, até tivemos despesa, como é óbvio. Temos de ter pessoas alocadas ao projeto, mas acreditamos que o impacto é positivo das populações e é esse o objetivo último. Aliás, nós na nossa equipa somos 300 pessoas neste momento, um pouco espalhadas por todo o mundo. Apenas metade, se nem metade da equipa está em Berlim, que é onde está o escritório primário. Temos um em Londres e outro em Nova Iorque também, mas grande parte das pessoas trabalha de forma remota, sempre com a consciência de que está a trabalhar para este bem último, que é a saúde das populações, portanto um processo de melhoria da saúde pública. E acho que esse é o ponto central. O facto de nós termos muitos médicos também na equipa é uma decisão estratégica. Nós podíamos não ter nenhum médico ou ter um ou dois para darem a cara, fazerem as comunicações externas e transparecer algum valor acrescido para a empresa, mas não é esse o caso. Nós trabalhamos com médicos sim nas relações externas, não só, mas depois os médicos têm um papel fulcral e essencial no próprio desenvolvimento do produto. Tudo que é segurança médica é feita por médicos, não é feita por alguém que aprendeu sobre segurança e regulação médica e que não tinha formação médica de base. Porque nós temos, por exemplo, analistas de dados que são médicos e que simplesmente evoluíram nesse sentido em termos de carreira, e que hoje a única coisa que fazem, única e grande, muito relevante, é olharem para o percurso e a utilização dos nossos sistemas. Portanto, onde é que o utilizador sai, ou em que momento é que cai da aplicação? Será porque temos esta frase que é muito longa e o utilizador cansa-se a meio de ler a frase
e salta fora nessa altura. Se calhar podemos melhorar isto. E como é que continuamos a ser compliant com as leis? Porque há regulação e que nós temos que ser muito cautelosos na forma como transformamos o produto. Às vezes tornamos muito mais lentos do que a concorrência, mas estamos muito conscientes também que temos um produto seguro e é essa a nossa principal bandeira nesta fase. Portanto, a aposta do papel do médico nestas empresas passa por dar essa segurança acrescida. É um desafio em capacitar também alguém que vem de uma área médica, numa área completamente diferente. Eu, ao fim do mês, estava a programar quando me juntei a esta empresa, a ADA, e eu não sabia programar no mês anterior. Mas houve uma aposta da empresa durante aquele mês, já em emprego, já em ação. Não foi um período de formação pré-emprego, foi já no meu primeiro mês de trabalho, ser um mês dedicado à formação. Temos uma linguagem própria, interna de código, e portanto foi isso, o primeiro mês foi passado a aprender aquela linguagem, partida com Python, para quem tiver essa curiosidade, mas achei muito interessante haver essa aposta na formação. E depois é dada muita autonomia também de carreira a quem está na empresa. E não é uma realidade só da ADL, eu estou a falar porque é a realidade que eu conheço, Claro. mas também é uma realidade que eu vejo noutras empresas e, portanto, não estou aqui a fazer publicidade a este modo de trabalhar nesta empresa. Acredito que isto é transversal a grande parte das tecnológicas hoje em dia. Dão alguma autonomia e havendo este interesse em ser analista de dados, apesar de ter uma formação médica de base, é uma possibilidade e é dada essa opção de carreira. E lá está, é um desafio esta capacitação, mas acredito que é uma possibilidade. Claro que se chegarmos se conseguimos chegar a um contexto em que já conseguimos colocar no mercado profissionais que não tenham que fazer, digamos, essa conversão, não é? Isso pode ser também um passo interessante, e lá está aí, um passo no sentido das ditas novas profissões que cada vez são mais necessárias exatamente para o desenvolvimento e para a alavancagem deste setor tecnológico na área da saúde. Sem dúvida, e eu digo que não sabia programar, mas eu percebia já pelo menos o conceito da programação e como é que funcionava, os modelos matemáticos que permitem que a programação funcione. Portanto, pelo menos não tinha um conhecimento formal, mas já tinha contactado com engenheiros no passado, seja através da Hackathons, que eu já tinha participado em bastantes até antes de chegar até à ADA. Para quem não conhece, eu sei que vocês estão familiarizados, mas para quem nos ouve, um hackathon é este conjunto de marathon com hacking, ou programação, não é a tradução direta, mas a mais aproximada, portanto é uma maratona de programação. Temos um período de tempo definido, 24, 48 horas, 72, para dar uma resposta a um problema. E em grande parte destas equipas, eu muitas vezes juntava-me de forma independente e depois era alocado a uma equipa, portanto juntava-me a engenheiros, a designers nessa fase, e eu via o processo de criação das ferramentas, portanto sim, já tinha esse contacto, e isto para dizer que essa formação e esse contacto de base não precisa de ser muito vertical, mas voltamos na questão da transversalidade. É importante eu saber que estas áreas existem, porque se eu quero pensar numa solução que é a melhor solução para aquele problema, ou se eu quero inovar, tenho de pensar com todas as ferramentas que tenho disponíveis, e eu posso não saber muito especificamente como programar em SQL ou Python, mas se eu conhecer alguém que o saiba fazer, ou lá está, se eu souber onde é que posso ir buscar esta informação, até posso eu próprio fazê-la com um período de formação acrescentado. E eu acho que este papel da academia tem de haver uma simbiose entre a academia e o mercado. Eu acredito, aliás, até falando na própria licenciatura em Saúde Digital e Inovação Biomédica, aqui da faculdade, eu não estive envolvido no processo de constituição da licenciatura, tenho acompanhado muito proximamente, mais que não seja por a grande parte dos colegas terem estado envolvidos nesse processo, e isto tem de ser sempre uma relação de simbiose, ou seja, a academia tem de ouvir o mercado, mas também é do interesse do mercado que a academia corresponda às necessidades que tem, e isto sim é uma realidade. Portanto, eu acho que seria todo o interesse de uma tecnológica acolher alguém que tenha uma formação transversal e que perceba um pouco de medicina, sim, mas também de engenharia, de design, comunicação, de gestão de produtos, gestão de equipas, e isto são tudo conhecimentos que eu acho que são importantes. Numa fase inicial de carreira, o que se quer é perceber o que não se quer fazer mais do que aquilo que se quer fazer, porque depois é natural nós encontrarmos o nosso caminho e onde é que nos encaixamos no mercado de trabalho. Qual é o papel, neste contexto, também das Big Tech e das grandes empresas que nós vemos nas notícias todos os dias,
a Google, a Microsoft, a Apple, que papel é que elas estão a ter também neste processo? Não só na saúde digital, mas da criação de valor nestes contextos. Grande parte das tecnológicas mais pequenas, portanto não falando nas Big Tech, já recorre a serviços destas grandes empresas, sejam eles serviços de hosting para servidores, a Amazon Web Services. Agora, pensando na questão dos LLMs, é inevitável haver a integração deste tipo de sistemas em soluções que já existem no mercado. Falando no caso da ADA, que é o caso que eu conheço melhor, nós temos que pensar a solução agora que cedemos integrando este tipo de tecnologias, e não é uma tecnologia proprietary. Esta utilização de LLMs é em grande parte das empresas que utilizam este tipo de serviços. Agora, é pensar qual é o melhor use case, qual é o melhor uso que eu posso dar a este tipo de tecnologias. Elas foram-nos disponibilizadas, são públicas e muito diversas nos seus fins. Mas depois eu tenho que pensar qual é o agente, qual é o fim para o qual eu quero utilizar esta tecnologia. Se quero treiná-la só com dados específicos ligados à área da saúde, se quero fazer uma restrição aos dados que vão alimentar este tipo de sistemas, e isso já é possível fazê-lo. E, portanto, eu vejo isso como uma inevitabilidade, esta ligação às Big Tech. Podemos ignorá-las, mas acredito que não vamos estar na frente do mercado com qualquer solução se não soubermos aproveitar os recursos destas tecnológicas. Agora, é difícil falarmos nisto sem falarmos também na potencial dependência que estamos a criar sobre estas empresas, que é uma grande limitação, e por isso é que eu acho que, em paralelo com a utilização deste tipo de sistemas, cada uma das empresas tem que desenvolver tecnologia que seja proprietary, portanto, de propriedade das próprias empresas, porque senão estamos todos a reconverter e a dar um uso a uma tecnologia que não é nossa, e portanto, a qualquer momento podemos ser eliminados do mercado se estas empresas assumirem que querem desenvolver uma solução igual à nossa. Se eles já utilizam com a minha solução, porque é que não é eu de fazer? Há de ser esta a perspectiva das Big Tech. E, portanto, é tão importante utilizarmos esses temas como é importante ignorá-los e pensarmos o problema por nós próprios e tentarmos dar resposta com soluções que nós consigamos desenvolver, eventualmente patentear. Aí já estamos a falar num processo da tal ponte da investigação para a inovação, quando criamos patentes, porque aí já estamos a oficializar o conhecimento e, de certa forma, a permitir que este conhecimento possa ser utilizado por outros. Se eu quiser fazer um licenciamento desta tecnologia, permitir que outros a utilizem, ou até dar um sinal ao mercado de isto tem valor, e se quiserem explorar mais esta área, venham ter com a academia que nós podemos acrescentar mais à vossa solução. E, portanto, eu acredito que há de haver essa dependência, mas também há muita independência. E o papel da academia entra muito por aí. A investigação que se faz aqui é uma investigação com menos fios, ou menos interesses. Lá está, não pensa no dinheiro como resultado último. É daí que começa, mas pensa em conhecimento como último resultado e criação de valor, que há de ser esse o papel principal da inovação. Mas tu exploraste aí uma ideia que parece-me central, mas gostava também de ouvir a tua opinião sobre isso. Essa two-way street, não é? Pronto, no fundo, entre a ligação entre a academia e se quisermos, entre a academia e a economia, não é? E pensava agora, por exemplo, na questão, por exemplo, do Health Cluster Portugal, não é? Como portanto, a necessidade de criar um hub tecnológico em saúde em Portugal, que permita, digamos, lá está, alavancar essa ligação entre a academia e a economia, e criar depois soluções que, nascendo na academia, depois possam sofrer o tal processo de serem escaladas a nível económico. Não haverá a necessidade de nós criarmos esse hub tecnológico em saúde? É curioso pegares nesse ponto, porque há um livro chamado, é um livro que eu li há cerca de 2 anos, chamado A Inovação em Saúde por quem a pratica, se não estou em erro. Que é de 3 professores, da Filipa Breia da Fonseca, do professor Pedro Pita Barros e do professor António Bensabá Rendas. E eles, na altura, quem escreveu o prefácio desse livro era o presidente, diretor, se não estou em erro, do Health Cluster Portugal à data. E este é um dos modelos que é muito defendido nesse livro. É um livro que é, eu diria que é quase um artigo científico mais descritivo, porque é uma série de entrevistas e que é exposto na sua totalidade. Portanto, é um livro pequeno, são 150 páginas, mas que se lê muito bem
e vê-se a perspectiva de vários tipos de agentes de mercado, portanto, das empresas, mas também de profissionais de saúde, de consultoras, que têm um papel central também no acesso a financiamento. Hoje em dia é inegável. E a partir do momento em que temos consultoras, também temos que pensar que temos provavelmente um outro modelo de mercado a funcionar. E esta é uma realidade que nós vimos, isto que estavas a descrever, deste cluster ou hub de empresas tecnológicas. Se nós olharmos para o exemplo da Alemanha, eu vou sempre buscar esta realidade, que é a realidade com a qual eu contacto. Eles foram um país pioneiro na instituição dos DIGAs, que são as aplicações mobile que podem ser prescritas pelo médico. Portanto, em vez de eu tomar um medicamento, vou fazer uma série de sessões de terapia. Eles, de facto, têm muito focado na área da saúde mental, mas também não têm outras áreas, na área cardiovascular, a área da saúde feminina e pavimento pélvico. E, portanto, o que eles fizeram foi um modelo muito similar a esse. Eles criaram uma agência que faz uma supervisão daquelas que são as aplicações em saúde que existem naquele mercado, no mercado alemão, e depois criaram um repositório centralizado, e aí é que eu acho que pode estar o valor, um repositório centralizado que manda um sinal para o mercado e diz aos médicos: este repositório foi analisado por nós, de forma independente, validamos cientificamente os outcomes que foram descritos ou defendidos por estas empresas, portanto, tem a liberdade de prescrever estes 30, 40, acho que agora são 60 aplicações para os fins que acharem mais adequados e para as pessoas que também acharem que têm capacidade para usar estas tecnologias, falando na questão do digital divide e literacia digital. Portanto, sim, acho que isso é uma necessidade. O Health Cluster Portugal, aliás, acho que esse é o fim último da existência do Health Cluster Portugal, é pensarmos em conjunto e tentar não fazer uma pressão de mercado porque é um interesse das empresas, mas porque achamos genuinamente e temos prova científica de que há um valor acrescentado neste tipo de tecnologias. E portanto, acho que sim, e o Health Cluster Portugal tem tido um papel importante nesse sentido. Isto não é... eu não falo com eles diretamente, Claro. Portanto, não é um momento de promoção ao Health Cluster Portugal, aliás, não tenho nenhum contacto direito, mas curiosamente também é a ideia que é defendida nesse livro, e eu acho muito interessante essa forma de pensar, porque também tira o ónus e a responsabilidade de cada uma das empresas tentarem fazer esse caminho sozinhas. Claro, não tem que ser aditivo o processo. Sim, Se há muitas empresas a tentarem chegar ao mesmo objetivo, temos que unir esforços e tem de ser multiplicativo. Não, a procura tem claramente que partir dos dois lados, diria eu, não é? Pronto. Agora, um exercício mais teórico, infelizmente, se tivesses acesso a financiamento ilimitado, ok? Imagina que descobrias a caixa forte do tio Patinhas, o que é que querias, e podias desenvolver uma solução de saúde digital. O que é que tu criarias e porquê? Com a certeza de que ela ia funcionar? Sim. Sem dúvida que a área que eu tentaria endereçar com os meus esforços era a área da oncologia. Porque as doenças oncológicas são altamente incapacitantes, mas que não seja pelo facto de resultarem muitas das vezes numa alta mortalidade, dependendo, obviamente, do tipo de cancro que estivemos a falar. Mas se eu tivesse... Se eu pudesse, aliás, isto era um exercício que eu fiz quando era mais novo, quando tinha os meus 10 anos, que era, quando ia crescer, quero descobrir a cura para o cancro, dizia eu, na minha ingenuidade, que ainda mantenho alguma dela, mas se calhar também com a mesma... Ainda bem. E é com a mesma ingenuidade que eu digo que seria essa área de interesse, e eu trabalharia para oferecer uma solução nesse campo. Não pensaria tanto na vertente tecnológica, mas na eficácia dos tratamentos que existem e, portanto, se eu conseguisse dar a garantia de que teria um tratamento que fosse totalmente eficaz, com o menor número de efeitos secundários, portanto, era aí que eu ia dar a resposta. Mas se eu pensar e for um bocadinho mais realista, pelo menos com o que sabemos hoje, a questão do acesso a cuidados de saúde, de ser transversal, portanto, uma solução que permitisse ter, não seria uma aplicação mobile, mas dar a infraestrutura que permitisse que os cuidados cheguem a todas as populações, em todos os lugares. Nós até falávamos no outro dia de um grupo de trabalho do Internet Governance Forum, onde nós discutimos muitas vezes a dificuldade que outros países no Global South têm no acesso a este tipo de tecnologias, mas nem às vezes tanto no acesso à própria infraestrutura. Portanto, não vale a pena nós pensarmos em cirurgia robótica
para ocorrer numa zona que não tem um hospital que permita ceder esse tipo de cuidados, e depois também não tem infraestrutura, como uma internet, uma conexão estável, com uma velocidade elevada, o chamado agora 5G, ou até se pensa no 6G. Isto é uma necessidade, e portanto, se eu nem sequer tenho esta infraestrutura para começar, aí e a grande parte do investimento, logo aí, para ser alocado a este tipo de sistemas, e depois dar resposta com a questão das cirurgias robóticas feitas à distância, por exemplo, não ter que enviar recursos humanos de um país para o outro. Se eu conseguir fazê-lo à distância, tanto melhor. Portanto, uma área de interesse, acho que não tão importante, pelo menos se eu tivesse os recursos ilimitados, como a área da saúde oncológica, que eu penso que é altamente debilitante, infelizmente. E agora num registro um bocadinho mais, se quisermos, mais ligeiro, mas pegar nessa questão que falaste da oncologia, porque eu recentemente estive no lançamento de uma kick-off meeting de uma joint action na área da Network of Expertise in Cancer, e uma das áreas é exatamente a iTech, e falava-se muito da questão da indústria, como o elefante na sala. E eu agora perguntava-te, o que é que é mais difícil de gerir? O elefante na sala ou o unicórnio no mercado? É uma pergunta com rasteira, não é? Mas eu acho que grande parte das dificuldades vem do elefante na sala. É porque nós sabemos onde é que está o problema, mas muitas vezes não queremos endereçar. Os unicórnios, na verdade, aquilo que nos trazem muitas das vezes são soluções, e se é verdade que há um interesse económico sempre por trás do desenvolvimento destas empresas, como é natural, eu também acredito que grande parte dos unicórnios só o são porque causam um impacto significativo, e no caso dos unicórnios na área da saúde, porque conseguem efetivamente mudar a vida das populações e melhorar os cuidados de saúde, senão não eram unicórnios. Senão não havia ninguém disposto a pagar por um serviço que os valorizasse assim tanto. Portanto, eu acho que o problema não está tanto em olharmos para a solução potencial, mas sim em identificarmos o problema e a origem que podemos nós resolver. O tal elefante na sala, como dizes, mas acho que sim. João, muito obrigado. Nós acho que conseguimos ficar Obrigado. aqui a falar mais tempo, mas acho que temos que acabar. Nós, para terminar, temos só mais uma ou duas perguntas, umas coisas, porque estamos aqui a falar e realmente pergunto-te se a tua próxima grande ideia, onde é que vai nascer? É mais provável que nasça num hackathon, como estavas a dizer, ou numa conversa de café? Sem dúvida, numa conversa de café. Eu acho que agora já conheço pessoas suficientes e inteligentes, porque nenhum dos projetos onde eu estou é um projeto em que eu estou a solo. É um projeto sempre em que eu me junto a pessoas muito capazes, e grande parte do sucesso desses projetos vem de ser uma equipa, já não tanto passa pela ideia do hackathon, da espontaneidade da ideia e da qualidade da ideia, mas sim da qualidade da equipa que a implementa. Portanto, sim, numa conversa de café, acredito que sim. E uma última pergunta da minha parte, que era, se tivesses que fazer assim escolher num pitch para salvar o mundo ou para salvar uma startup, em qual é que querias participar? No primeiro, sem dúvida, também. Sim, acho que sem mundo não há startups. Portanto, optar primeiro por salvar o mundo, e agora numa fase que tanto precisamos. Portanto, seria aí. Sem dúvida que eu poria o meu esforço. João, foi uma conversa muitíssimo agradável. Como diz o Tiago, acho que nós ficávamos aqui, tínhamos que fazer um segundo episódio. Temos que pensar em voltar a convidar-te para uma nova conversa. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, João. Felicidades no teu caminho, no teu projeto, e que eu acho incrível. Boa sorte. Muito obrigado. E parabéns pelo projeto e iniciativa. Obrigado. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Até à próxima.